O segundo episódio da série do The Last of Us teve o Neil Druckmann como o diretor, e esse episódio ele faz uma pequena referência a um dos momentos mais lindos do primeiro jogo do The Last of Us. Temos também a primeira aparição de hordas de infectados e também a primeira aparição dos perigosos e mortais instaladores, e o episódio se encerra de maneira emocionante com a despedida de uma personagem. Tal como o primeiro episódio, esse segundo episódio, que se chama Infectados, ele tem uma cena de abertura que é um flashback. Mas aqui o flashback é de alguns dias antes de todo aquele trelelê que envolve a Sarah no primeiro episódio do The Last of Us. O flashback aqui do segundo episódio, ele se passa na Indonésia, ele tem como foco a história de uma especialista dela tendo um primeiro contato com uma das primeiras infectadas com o Cordyceps. E ao ter mais informações, essa especialista ela sugere medidas desesperadas para tentar conter esse fungo. É uma cena tensa, é uma cena muito bem feita que explica como que funciona essa infecção. O Joel e a Tess, eles seguem na sua jornada de entregar a Ellie para um grupo dos vagalumes. Um grupo revolucionário que luta contra as milícias que dominam as zonas de quarentena. Claramente nós vemos que a Tess, ela é muito mais simpática com a garota, enquanto que o Joel não poupa o seu palavreado para dizer que quer matar a pirralha. Mais uma vez, a HBO entregou um episódio que é um espetáculo visual, ele é um deslumbre na parte cenográfica. Construir uma cidade completamente destruída é o ponto alto de The Last of Us até o momento. E esse cenário completamente destruído ainda conta com a interação dos personagens, o que torna a cenografia ainda melhor. No entanto, parece que The Last of Us usou as taças de vidros mais resistentes do universo, porque tudo à sua volta está completamente destruído, sujo, acabado, mas as taças de vidro seguem lindas e intactas. E nessa jornada do trio, eles passam pelas ruas completamente destruídas. É possível ver uma pelúcia de uma girafa jogada ali na rua, jogada ali no chão. E isso é uma clara referência a um dos momentos mais lindos do primeiro jogo. Pois ali na reta final do primeiro The Last of Us, a Ellie fica emocionada ao ver bem de pertinho uma girafa e ela com o Joe chegam até a fazer carinho no animal. E nesse momento nós vemos um diálogo intenso e profundo da dupla, onde o Joel se mostra relutante em entregar e se separar da garota, mas ela segue firme em cumprir a missão deles. E essa cena é uma cena que é uma clara referência a uma cena linda e clássica do Jurassic Park, onde as crianças elas fazem carinho num dinossauro pescoçudo. E Jurassic Park é um filme bastante homenageado nos jogos e também na série, pois no primeiro episódio é possível ver uma cópia em DVD na casa dos vizinhos do Joel e da Sarah. E ainda nesse vídeo eu vou falar de mais referências do Jurassic Park que estão presentes no jogo e também no segundo episódio do The Last of Us. Nesse episódio temos também a primeira aparição dos instaladores, os clickers no idioma original. E aqui temos o primeiro confronto contra essas criaturas, e é um confronto bem frenético e focado bastante no silêncio. E essa batalha contra os instaladores para mim foi o segundo melhor momento de todo episódio, porque o primeiro, eu já adianto, foram as atuações. E eu também vou falar mais pra frente nesse vídeo sobre as atuações. E essa batalha do trio contra os instaladores, ela é muito bem filmada, ela é tensa, ela é dramática. É uma cena que trabalha de forma magistral o uso do som, porque fica evidente que aquele grunhido irritante dos instaladores, ele causa muita aflição nos personagens e nós como os espectadores também ficamos aflitos. Quando o Joe pisa nos cacos de vidros, ouvimos com detalhes aqueles cacos se despedaçando e instantaneamente sobe aquele frio na espinha de que deu ruim, vai dar ruim pra todo mundo ali, e de fato dá ruim pra todo mundo. E esses instaladores, os bichos são fortes, hein? Eles são metralhados, tomam tiro de tudo que é jeito, tomam machadada na cabeça e demoram pra morrer. Quero fazer aqui um pequeno paralelo dessa cena com os jogos, porque eu fiquei meio fulo com a quantidade de munição gasta para matar ali dois instaladores. Porque munição é a segunda coisa mais rara em todo o universo de The Last of Us. A coisa mais rara é a hospitalidade humana. E eu falei que tinham dois assuntos que eu queria falar mais um pouquinho, Jurassic Park e as atuações. Vamos falar agora de Jurassic Park em The Last of Us. Tanto nos jogos quanto aqui na série, nesse segundo episódio, nós temos os instaladores. E o movimento, o som dos instaladores, eles lembram bastante os Velociraptors em Jurassic Park. Tanto esses dinossauros quanto essas criaturas
Eles andam em bando, eles se comunicam com um grunhido que é um som levemente similar, e a movimentação dos estaladores quando os Velociraptors é bem parecida, e a postura dos estaladores e do Velociraptor, elas são bem parecidas. Eles têm os bracinhos arqueados, a coluna toda torta e a cabeça apontando sempre para frente. Até fisicamente eles têm semelhanças. E no filme do Jurassic Park, lembrem daquela cena na cozinha das crianças lutando contra os Velociraptors. Elas focam em não fazer nenhum barulho, elas se arrastam ali por debaixo das bancadas, e é uma cena que é muito parecida com o confronto do Joel, da Ellie com a Tess contra os instaladores, tanto na série quanto nos jogos também. Um outro ponto em comum de Jurassic Park e The Last of Us não se concentra apenas nesse segundo episódio, é sobre a narrativa como um todo. Tanto no filme quanto nos jogos / aqui na série, nós temos uma figura de um homem mais velho, um homem meio rabugento, que ele se vê obrigado a ser o tutor e protetor de crianças. No caso do The Last of Us, temos o Joel, e no caso do Jurassic Park, nós temos o Alan. E temos aqui também uma pequena grande coincidência, porque nessas duas obras as protagonistas têm o mesmo nome, ambas se chamam Ellie. E o que falar das atuações? As atuações foram um show que foram potencializadas por um incrível roteiro. Se pegarmos qual que é a trama desse segundo episódio, ela é apenas um grupo de pessoas indo do ponto A para o ponto B, e no meio desse trajeto rola um confronto contra determinadas criaturas. A força desse episódio ela está nos diálogos, e os diálogos aqui, a força dos diálogos é praticamente indescritível. Aquela última cena que mostra o desespero da Tess, uma personagem que nos últimos anos parece que não teve uma fagulhazinha de esperança, e essa esperança já vira um desespero, que o Joey não consegue entender o porquê daquilo, até o momento em que é revelado o porquê da Tess estar desesperada daquele jeito. O Joel, durante essa cena, ele mal abre a boca, mas mesmo assim o Pedro Pascal demonstra um turbilhão de sentimentos. O Joel não poupa munição, mas nesse episódio ele poupa palavras. Eu acho que ele não deve ter dito nem 200 palavras nesse episódio, mas toda a cena do Joel aqui, ela foi muito forte, ela foi muito impactante, apenas com os gestos. E eu quero destacar que uma cena específica é uma hora que o Joel estende a mão para levantar a Ellie, e no mesmo instante que ele levanta a garota, ele já puxa a mão e olha para a mão machucada com medo de que a Ellie possa infectá-lo, porque a Ellie em algum momento ela foi mordida, mas demonstra ser imune ao fungo Cordyceps. Tanto o Pedro Pascal quanto a Bella Ramsey, eles podem já separar um lugarzinho ali na prateleira de suas casas, porque ambos serão premiados por seus papéis de The Last of Us. A Bella Ramsey, ela tem um destaque aqui que ela consegue mudar a sua fisionomia em questão de segundos. Ela está em um momento completamente cínica e debochada, e no instante seguinte ela coloca uma fisionomia de completo terror. Principalmente no diálogo que a Tess tem com a Ellie, quando a Tess fala que a garota ela pode ser imune às mordidas, mas a garota ela não é imune de ser estraçalhada pelos infectados. Anne Torv, o que falar dessa mulher, a atriz que faz o papel da Tess? A cena final da Tess, para mim, ela é uma aula de direção, uma aula de roteiro, uma aula de interpretação. A Tess, nós já sabemos que ela está infectada, ela vai fazer um sacrifício para ajudar o seu grupo. E como eu falei, ela passou 20 anos sem ter uma fagulha de esperança, e agora essa fagulha parece que está desaparecendo porque ela não consegue acender o isqueiro, porque ela claramente está perdendo a sua consciência, ela está perdendo a sua humanidade, porque ela está se transformando num dos infectados. Tudo que ela não teve de esperança, nenhuma fagulha de esperança nesses últimos 20 anos, ela consegue acender aquele isqueiro e consegue explodir toda aquela horda de infectados que aparece, dando uma chance para o Joel e a Ellie seguirem em frente. Notas para o segundo episódio de The Last of Us. Direção, para direção, eu dou 8,5. Alguém tá pensando, lá vem o chato que não gosta de nada. Não é nota 10, porque é uma direção que eu achei correta, sem nenhum defeitos, é uma boa direção. E eu avalio as coisas dessa forma mesmo. O bom eu apenas elogio, mas não aplaudo. O ótimo eu elogio e aplaudo. O sensacional, o espetacular, eu aplaudo e elogio de pé. E esse episódio, ele não tem uma direção espetacular, ele tem uma boa direção que é potencializada pelo roteiro e pelas atuações. O roteiro sim eu dou nota 10. É uma trama simples de personagens indo do ponto A para o ponto B, mas a força dos diálogos é espetacular. A atuação é 10 também, mas é um 10 com honras. É 10 para o Pedro Pascal, é 10 para a Bella Ramsey e também é 10 para a Anna Torv. A parte técnica é nota 10.
A cenografia, a direção de arte dessa série é um espetáculo. Eu vi que ele deu umas derrapadas no primeiro episódio, mas aqui no segundo parece que não tem nenhum defeito, ela é simplesmente perfeita. Destaco também os efeitos sonoros, principalmente na batalha do Joel TSL contra os instaladores, onde o som é primordial. Entretenimento é 10 também, porque é um episódio que entregou drama e ação na medida certa. Sendo assim, Infectados, o segundo episódio de The Last of Us tem uma média final de 9.7. Um episódio que eu achei muito superior ao primeiro e eu espero que o terceiro seja ainda melhor. E esta foi a minha análise de Infectados de The Last of Us, o segundo episódio da série. Além de análise de todos os episódios da série, aqui no canal do Plano 9 você também vai encontrar um vídeo onde eu falo das referências de O Poderoso Chefão que estão presentes nos jogos do The Last of Us. Um outro vídeo onde eu falo também dos trabalhos dos diretores que foram convidados para trabalhar nesta série. E eu vou encerrar esse vídeo fazendo um convite para você se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos. Então é isso e até o próximo vídeo.